Conto um Conto apresenta de Richard W. Chambers, O Rei de Amarelo. Narração Marcelo Fávaro. Esta obra é dedicada ao meu irmão. Capítulo 1. O Reparador de Reputações. Pouco antes do fim de 1920, o governo dos Estados Unidos tinha praticamente completado o programa adotado durante os últimos meses da administração do presidente Winthrop. O país estava aparentemente tranquilo. Todos sabem como as questões tributárias e trabalhistas foram resolvidas. A guerra contra a Alemanha, o incidente resultante da tomada das Ilhas Samoa por aquele país não deixara cicatrizes visíveis na República. E a operação temporária de Norfolk pelo exército invasor tinha sido esquecida na euforia gerada pelas repetidas vitórias navais e no subsequente desespero das tropas do general von Gartenlaub no estado de Nova Jersey. Os investimentos em Cuba e no Havaí haviam sido 100% bem-sucedidos, e o território de Samoa compensava muito seu custo como posto de abastecimento de carvão. O país estava em excelente estado de defesa. Todas as cidades costeiras tinham sido providas com fortificações terrestres. O exército, sob o olhar zeloso do Estado-Maior, organizado de acordo com o sistema prussiano, fora aumentado para 300 mil homens, com um contingente de reserva de 1 milhão. E 6 esquadras magníficas de cruzadores encouraçados patrulhavam as 6 regiões dos mares navegáveis, deixando uma reserva de vapores devidamente apropriada para controlar as águas territoriais. Finalmente, os cavaleiros do Oeste haviam sido forçados a reconhecer que uma faculdade para a formação de diplomatas era tão necessária quanto as escolas de direito. Consequentemente, não éramos mais representados no exterior por patriotas incompetentes. A nação prosperava. Chicago, por um momento paralisada após o segundo grande incêndio, erguera-se de ruínas, branca e imperial, e mais bonita que a cidade branca que fora construída para sua diversão em 1893. Por toda parte, a arquitetura de má qualidade estava sendo substituída por boa arquitetura. E mesmo em Nova York, uma repentina avidez por decência varrera grande parte dos horrores existentes. Ruas foram alargadas, devidamente pavimentadas e iluminadas. Plantaram-se árvores, criaram-se praças, viadutos foram demolidos e passagens subterrâneas construídas para substituí-los. Os novos prédios e quartéis do governo eram belas obras arquitetônicas, e o extenso sistema de piers de pedra que cercava toda a ilha fora transformado em parques, que se revelaram uma bênção para a população. Subsídios para o teatro e a ópera do estado renderam seus frutos. A Academia Americana de Design era muito parecida com as instituições europeias. Ninguém invejava o secretário de Belas Artes, nem a sua posição no gabinete, nem a sua pasta ministerial. O secretário do Meio Ambiente e da Caça tinha uma tarefa muito mais fácil, graças ao novo sistema da Polícia Montada Nacional. Saímos ganhando bastante com os últimos tratados com a França e Inglaterra, e a exclusão de judeus nascidos no exterior como medida de autopreservação. A criação do novo Estado crioulo independente de Swain, o controle de imigração, as novas leis sobre naturalização e a centralização gradual do poder executivo. Tudo contribuía para a calma, a prosperidade da nação. Quando o governo resolveu o problema dos índios e os esquadrões de batedores de índios na cavalaria, em suas roupas tradicionais, foram substituídos por organizações lamentáveis anexadas à retaguarda de regimentos depauperados, por ordem de um ex-secretário de guerra, a nação deu um grande suspiro de alívio, quando, depois do colossal congresso de religiões, a intolerância e o fanatismo foram enterrados em suas covas, e a bondade e a caridade começaram a agregar seitas rivais. Muitos acharam que os 1000 anos de paz e felicidade tinham chegado, pelo menos no Novo Mundo.
que afinal é em si um mundo inteiro. Mas a autopreservação é a primeira lei, e os Estados Unidos contemplavam com tristeza e impotência a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Bélgica sofrerem com desgraças da anarquia, enquanto a Rússia, que assistia tudo do Cáucaso, envolvia-se e capturava uma por uma. Na cidade de Nova York, o verão de 1899 foi marcado pela demolição das linhas férreas elevadas. O verão de 1900 viverá nas lembranças dos moradores da cidade por muito tempo, pois foi neste ano que removeram a estátua de Dodge. No inverno seguinte, iniciou-se a agitação pelo fim das leis que proibiam o suicídio, que rendeu seu fruto definitivo em abril de 1920, quando a primeira Câmara Letal do governo foi inaugurada na Washington Square. Naquele dia eu tinha caminhado da casa do Dr. Archer na Madison Avenue, e onde estive por mera formalidade. Desde que caí do cavalo 4 anos atrás, às vezes sou importunado por dores na cabeça e no pescoço, mas agora fazia meses que elas tinham desaparecido. E o médico despediu-se de mim, dizendo não haver mais nada para ser curado. Eu nem devia precisar pagar a consulta só para ouvir isso. Eu mesmo já sabia. Mesmo assim, não me incomodei em pagá-lo. O que me incomodou foi o erro que ele cometera no início, quando me levantavam do chão onde jazia inconsciente. Alguém havia piedosamente metido uma bala na cabeça do meu cavalo e me levaram até o Dr. Archer. E ele declarou que meu cérebro fora afetado e me internou em seu manicômio particular, onde fui obrigado a me submeter a um tratamento para insanidade. Por fim, ele decidiu que eu estava bem, e eu, sabendo que minha mente sempre estivera tão boa quanto a dele, se não melhor, paguei meus estudos, como ele dizia brincando, e fui embora. Sorrindo, disse-lhe que iria à forra pelo erro, e ele caiu na gargalhada, e pediu que eu telefonasse de vez em quando. Fiz isso, esperando por uma chance de acertar as contas, mas ele não me dava, e eu lhe dizia que esperaria. A queda do cavalo, felizmente, não deixou sequelas. Pelo contrário, melhorou minha personalidade. De um rapaz preguiçoso e mundano, tornei-me ativo, enérgico e equilibrado e, acima de tudo, acima de tudo, ambicioso. Só uma coisa me incomodava. Eu ria da minha própria ansiedade. E mesmo assim, ela me incomodava. Durante minha convalescência, comprei e li pela primeira vez O Rei de Amarelo. Lembro, depois de terminar o primeiro ato, que me ocorreu que era melhor parar por ali. Arremessei o volume na lareira, mas o livro bateu na grade protetora e caiu aberto no chão, iluminado pelas chamas. Se não tivesse visto de passagem as primeiras linhas do segundo ato, eu nunca teria terminado a leitura, mas, quando me levantei para pegá-lo, meus olhos grudaram na página aberta. E com um grito de horror, ou talvez tenha sido de alegria tão pungente que o senti em cada nervo, afastei o objeto das brasas e voltei em silêncio e tremendo para o meu quarto, onde li e o reli, e chorei e ri e estremeci com um terror que às vezes ainda me assola. É isso que me incomoda, pois não consigo me esquecer de Carcoça, onde estrelas negras pendem dos céus, onde as sombras dos pensamentos dos homens se alongam ao entardecer, quando os sóis gêmeos mergulham no lago de Raleigh. E minha mente guardará para sempre a lembrança da máscara pálida. Gente, eu peço a Deus que amaldiçoe o escritor, pois ele amaldiçoou o mundo com essa bela, estupenda criação, terrível em sua simplicidade, irresistível em sua verdade. Palavra que agora estremece diante do Rei de Amarelo,
quando o governo francês confiscou os exemplares traduzidos que tinham acabado de chegar a Paris, Londres, e, é claro, ficou ansiosa para lê-lo. É bem sabido que o livro se espalhou como uma doença contagiosa, e de cidade em cidade, de continente a continente, proibido ali, confiscado acolá, condenado pela imprensa e pelas religiões, censurado até pelos anarquistas literários mais avançados. Nenhum princípio específico tinham sido violado em suas páginas, nenhuma doutrina fora disseminada, nenhuma convicção vilipendiada. Não se podia julgá-lo por nenhum padrão conhecido. E mesmo assim, apesar de se reconhecer que o Rei de Amarelo atingira a nota suprema da arte, todos sentiam que a natureza humana não era capaz de suportar o seu poder, nem de tirar proveito das palavras, nas quais se escondia a essência do mais puro veneno. A própria banalidade e a inocência do primeiro ato só davam um efeito ainda mais terrível ao golpe que viria depois. Pelo que eu me lembro, era 13 de abril de 1920, quando inauguraram a primeira câmara letal do governo, ao sul da Washington Square, entre a Wooster Street e a Quinta Avenida. O quarteirão, antes formado por vários prédios velhos e decrépitos, usados como cafés e restaurantes por estrangeiros, tinha sido adquirido pelo governo no inverno de 1898. Os cafés e restaurantes franceses e italianos foram demolidos. Todo o quarteirão foi fechado por uma cerca de ferro dourado e convertido num belo jardim, com gramado, flores e fontes. No centro do jardim havia uma pequena construção branca, de arquitetura clássica e austera, cercada por arbustos densos e floridos. 6 colunas iônicas sustentavam o teto e a sua única porta era feita de bronze. Diante da entrada, havia um grupo esplêndido de estátuas em mármore das parcas, obras de um jovem escultor americano, Boris Yalvain, que morrera em Paris com apenas 23 anos. A cerimônia de inauguração estava em andamento quando atravessei a Universidade Place e cheguei à praça. Abri um caminho entre a grande multidão silenciosa de espectadores, mas fui detido na Fort Street por um cordão de isolamento da polícia. Um regimento de lanceiros dos Estados Unidos formava um perímetro em torno da Câmara Letal. O governo de Nova York estava em uma tribuna elevada de frente para Washington Park, e atrás dele se agrupavam o prefeito de Nova York e do Brooklyn, um inspetor-geral da polícia, o comandante das tropas estaduais, Coronel Livingstone, assessor militar do presidente dos Estados Unidos, o general Blount, comandante dos governos Iceland, e o general de divisão Hamilton, comandante das forças militares de Nova York e do Brooklyn, o almirante Bufby, da frota de North River, o secretário de saúde Lansford, a equipe da National Free Hospital, os senadores Wise e Franklin de Nova York e o comissário das obras públicas. A tribuna estava cercada por um esquadrão de hussardos da Guarda Nacional. O governador estava terminando sua resposta ao breve discurso do secretário de saúde, e eu ouvi dizer: as leis que proíbem o suicídio e puniam qualquer tentativa de autodestruição foram abolidas. O governo achou apropriado reconhecer o direito do homem de acabar com uma existência que pode ser insuportável devido ao sofrimento físico ou desespero mental. Acreditamos que a comunidade será beneficiada pela remoção das pessoas do seu convívio. Desde a aprovação dessa lei, o número de suicídios nos Estados Unidos não aumentou. Agora que o governo resolveu criar câmaras letais em todas as cidades, das maiores aos menores vilarejos do país, resta ver se esse tipo de criatura humana, de cujas fileiras desalentadas diariamente surgem, vítimas da autodestruição, aceitará o alívio que elas fornecerão. Ele fez uma pausa
e se virou para a câmara letal branca. O silêncio da rua era absoluto. Lá, uma morte indolor aguarda a pessoa que não suporta mais seus pesares nessa vida. Se a morte é tão bem-vinda, venha buscá-la aqui. Depois, virando-se rapidamente para o assessor militar do presidente, acrescentou: eu, como porta-voz do governo, declaro aberta a Câmara Letal. E de novo, olhando para a grande multidão, disse em voz alta e clara: cidadãos de Nova York e dos Estados Unidos da América, o governo declara aberta a Câmara Letal. Um grito brusco de comando rompeu o silêncio solene. O esquadrão de hussardos se enfileirou atrás da carruagem do governador. Os lanceiros se moveram e se alinharam ao longo da Quinta Avenida para esperar o comandante da guarnição. E a polícia montada os seguiu. Deixei a multidão para observar, boquiaberto, com atenção, a câmara mortífera de mármore branco e depois de atravessar a Quinta Avenida, caminhei por uma viela até a Bleecker Street. Então, virei à direita e parei em frente a uma loja escura e de aspecto sujo que tinha o letreiro Halberg Armeiro. Olhei pela porta para o interior e vi Halberg ocupado com sua lojinha no fundo do corredor. Ele ergueu os olhos e, ao me ver, deu um grito com uma voz grave e alegre. Entre, Sr. Castaigne. Constância, a filha dele, levantou-se para me receber quando entrei pela porta e estendeu sua bela mão. Mas notei o rubor de decepção em seu rosto e inferi que ela esperava ver outro Castaigne, meu primo, Louis. Sorri com sua confusão e cumprimentei pelo estandarte que estava bordando a partir de um prato decorativo. O velho Halberg estava sentado rebitando as grebas gastas de alguma velha armadura, e o tim-tim-tim de seu martelinho era o som agradável naquela loja antiquada. Então largou o martelo e mexeu um pouco com a pequena chave inglesa. A batida suave da armadura enviou uma vibração de prazer por seu corpo. Eu adorava ouvir o som de aço raspando em aço, o doce golpe do malho sobre protetores de coxas e o retinir de cotas de malha. Era o único motivo que me fazia visitar Halberg. Ele nunca despertara meu interesse, nem Constance, exceto pelo fato de ela estar apaixonada por Louis. Isso ocupava minha mente e às vezes me fazia perder o sono à noite. Mas eu sabia de coração que tudo acabaria bem e que eu daria um jeito no futuro deles, assim como faria com o do meu querido médico, o John Asher. Entretanto, nunca teria me dado o trabalho de visitá-los naquele momento, não fosse, como eu disse, o fascínio que a música metálica do martelo exercia sobre mim. Eu poderia permanecer sentado por horas ouvindo e ouvindo, e quando um raio de sol perdido atingiu o aço marchetado, a sensação era quase boa demais para aguentar. Meus olhos ficaram fixos, dilatavam-se com um prazer que tensionava cada nervo quase ao ponto de ruptura, até que algum movimento do velho armeiro bloqueava a luz. Então, ainda vibrando em segredo, eu me recostava e continuava ouvindo o som do trapo do polimento. Swish, wish, limpando a ferrugem dos rebites. Constance trabalhava com o bordado sobre os joelhos, parando de vez em quando para examinar mais de perto o padrão do prato colorido do Metropolitan Museum. E para quem é isso? Perguntei. Halberg explicou que, além dos tesouros em armadura do Metropolitan Museum, dos quais ele fora indicado armeiro, ele cuidava de várias peças dos colecionadores ricos. Aquela era a greva que faltava em uma armadura famosa que um cliente encontrara em uma lojinha no Quai d'Orsay, em Paris. Ele, Halberg, negociara e conseguira a greva. E agora a armadura estava completa. Ele pousou o martelo e leu para mim a história da armadura, que podia ser traçada até 1450, de dono a dono, até ser comprada por Thomas Steinbright, quando sua fantástica coleção foi vendida. Esse cliente de Halberg comprou a armadura e desde então o homem começou uma busca intensa pela greva, até que, quase por acidente, ela foi localizada em Paris.
Você continuou procurando com tanta persistência, sem nenhuma certeza de que a greve ainda existia? Perguntei. É claro, respondeu ele tranquilamente. Então, pela primeira vez eu me interessei por Halberg. Ela não valia algo para o senhor? Arrisquei. Não, respondeu ele rindo. O meu prazer em encontrá-la foi a minha recompensa. O senhor não tem ambição de enriquecer? Perguntei com um sorriso. Minha única ambição é ser o melhor armeiro do mundo, respondeu com gravidade. Constance me perguntou se eu tinha visto a cerimônia da Câmara Letal. Ela vira a cavalaria subir a Broadway naquela manhã e sentir a vontade de ir ver a inauguração. Mas o pai queria o estandarte pronto e ela ficara a pedido dele. Sr. Castaigne, o senhor viu o seu primo por lá? Perguntou ela com um leve tremor de seus cílios suaves. Não, respondi despreocupadamente. O regimento de Lewis está em manobra no condado de Westchester. Eu me levantei e peguei meu chapéu e minha bengala. O senhor vai subir para ver o lunático outra vez? Perguntou rindo o velho Halberg. Se ele soubesse como eu odeio a palavra lunático, nunca a usaria em minha presença. Ela provoca em mim certos sentimentos que eu prefiro não explicar. Entretanto, respondi baixinho. Acho que vou dar uma passada por lá e ver o Sr. White por alguns minutos. Pobre homem, disse Constance, balançando a cabeça. Deve ser muito difícil viver sozinho ano após ano, aleijado e quase demente. É muita bondade sua, Sr. Castaigne, visitá-lo com a frequência que o faz. Eu acho que ele é mau, observou Halberg, recomeçando a trabalhar com o martelo. Ouvi o tilintar dourado nas placas das grevas. Quando terminou, retruquei. Não, ele não é mau. Ele não está nem um pouco demente. A sua mente é uma câmara de maravilhas, da qual ele pode extrair tesouros que o senhor ou eu daríamos anos de nossa vida para adquirir. Halberg riu. Continuei um pouco paciente. Um pouco até impaciente. Ele conhece a história como ninguém. Nada, por mais trivial, escapa de sua busca, e sua memória é tão perfeita, tão precisa nos detalhes, que se soubessem em Nova York que um homem como ele existe, as pessoas não poderiam lhe prestar homenagens suficientes. Bobagem, murmurou Halberg, procurando um rebite caído no chão. É bobagem. Perguntei, esforçando-me para controlar o que sentia. É bobagem quando ele diz que as perneiras e os protetores das coxas frontais da armadura esmaltada, comumente conhecida como a armadura brasonada do príncipe, estão jogadas no meio de uma pilha de objetos cênicos enferrujados, fogões quebrados e mais ferro velho em um sótão em Pell Street. O martelo de Halberg caiu no chão. Mas ele o pegou e perguntou com uma boa dose de calma. Como eu sabia que faltavam as perneiras e os protetores de coxas da armadura brasonada? Eu não sabia. Até que o Sr. White me contou outro dia. Ele me disse que elas estão no sótão número 998 da Pell Street. Bobagem, exclamou ele, mas percebi sua mão tremer sobre o avental de couro. Isso também é bobagem? Perguntei, divertido. É bobagem quando o Sr. White se refere ao senhor como Marquês de Avonshire e a senhora Constance. Não terminei a pergunta, pois Constance ficara de pé com um pânico estampado em todo o rosto. Halberg olhou para mim e lentamente alisou o avental de couro. Isso é impossível, observou ele. O Sr. White pode saber muitas coisas, né? Sobre armaduras, por exemplo. E a armadura brasonada do príncipe, intervim sorrindo. Continuou ele lentamente. Sobre armaduras também. Talvez, mas ele está errado em relação ao Marquês de Avonshire, que o senhor sabe, matou o difamador de sua mulher há anos e foi para a Austrália, onde morreu pouco tempo depois. O Sr. White está errado, murmurou Constance. Seus lábios empalideceram, mas a voz estava doce e calma.
Vamos concordar, por favor, que, nesse caso em especial, o Sr. White está errado, disse eu. Fim da parte 1.